E aí, sua vida estava muito boa antes, de repente apareceu um monte de perrengue, um monte de obstáculo, e agora parece que você está caminhando dentro de uma selva cheia de perigos, obstáculos, parece que está tudo contra você. Eu quero te ajudar nesse vídeo. Para que essas dores suas, esses sofrimentos, esses obstáculos façam sentido para você, como fazem para mim. Eu descobri uma ferramenta que pode te ajudar bastante. É você comparar as suas dores, os seus sofrimentos, as suas dificuldades com sofrimentos e dores muito maiores do que os seus. Vem comigo. Comparar os seus sofrimentos com outros maiores faz a gente cultivar dentro da gente a nossa gratidão. A gente passa a ser grato por não ser tão sofredor assim. É por isso que hoje eu vou voltar a falar do Viktor Frankl, que eu me apaixonei pela bibliografia dele. Isso. Qual é a história de Viktor Frankl? Bom, médico judeu que foi enviado para um campo de concentração em Auschwitz, dentre outros campos que ele acabou indo. Perdeu praticamente a família inteira, só sobrou a irmã dele que fugiu para a Austrália, a esposa dele foi morta grávida, ou seja, um terror. Interessante que quando eles foram, entre aspas, convidados, né, a sair de Viena, na Áustria, né, os alemães os tratavam mais ou menos, né, falando para eles só reunirem os pertences mais valiosos que eles tinham. Só que entraram em vagões de um trem para animais, onde caberia 8 animais. Ficavam lá 80 judeus. E você acha que a viagem durava pouco tempo? Não, durava 4 a 5 dias, porque aquele trem não tinha prioridade nenhuma, ou seja, não tinha banheiro, não tinha nada, não tinha comida, não tinha água. Tinha gente que já falecia já naquele trajeto, simplesmente não aguentava. E depois desse tempo de sofrimento, em pé, sem poder sentar ou deitar, aquele cheiro, né, de urina, de fezes, com gente morta dentro, né, um verdadeiro horror. Um deles vê pela fresta do vagão do trem a placa Auschwitz. Isso causa um verdadeiro pânico, porque a maioria já conhecia a questão das câmaras de gás. E daí, eles descem do trem, né? E daí é feita uma seleção. Frankl vai para a direita, mas muitos outros já vão para a esquerda. E Frankl pergunta, né, para alguém: escuta, o que aconteceu com aquela pessoa que eu conheci, né? E aí o homem aponta, que era um capo, ele aponta para uma chaminé saindo uma fumaça preta, ou seja, a pessoa já tinha ido para as câmeras de gás. E quem eram os capos? Os nazistas não iam se sujeitar a trabalhar dentro daqueles galpões, aqueles barracões imundos. Então eles recrutavam entre os judeus prisioneiros que funcionariam como os seus olhos e ouvidos. E eles tinham regalias, eles tinham mais comida, tinham roupas melhores. Só que muitos deles eram até mais cruéis do que os próprios guardas. E isso mostra como a moral
né, posta, né, no fogo da sobrevivência, não muda as pessoas, mas mostra o caráter que elas já tinham, né? Então quem tinha um caráter ruim ficava pior. Mas também há bons exemplos de capos que eram bons com os prisioneiros, de soldados alemães que também tinham misericórdia, né? Frankl relata um episódio em que um capo deu para ele um pedaço de pão, isso escondido, porque se um soldado alemão visse, ele poderia ser mandado para a câmara de gás naquele momento, ou seja, até num lugar tenebroso daquele havia humanidade dos prisioneiros que dividiam o seu pão, porque eles recebiam um pedaço de pão e uma concha de sopa rala, e eles tinham que aguentar, eles acordavam 4 horas da manhã, naquele frio congelante, para trabalhar sem roupa adequada, com sapatos furados, rasgados, e eram agredidos a todo momento. E aqui, até para dar um momento de esperança, tem a história de Maximiliano Kolbe. Ele não teve, ao mesmo tempo em que Frankl foi preso, mas houve uma fuga de um preso, e daí os alemães pegaram 10 prisioneiros para que morressem de fome. E esse senhor, esse padre polonês, Maximiliano Kolbe, se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família. E ele ficou 2 semanas preso num lugar com outros judeus, sem comer nada, e ele não só cantava, como consolava os outros presos. E esse padre, ele foi canonizado pelo Vaticano em 1982. Frankl diz, com as palavras dele, que ali dentro os extremos do caráter humano se revelam. Da mais profunda maldade à mais elevada bondade. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em quaisquer circunstâncias. Isso me fez refletir, né? Se Frankl conseguiu encontrar sentido naquele inferno, sobreviveu por quase 3 anos, até 1945, por que eu e você não vamos conseguir lidar com os nossos problemas, com os nossos perrengues? E às vezes está acontecendo alguma coisa comigo, que eu estou chateado, eu tive uma perda, ou uma discussão, ou um trabalho que não foi do jeito que eu gostaria, e aí eu penso, puxa, eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Na minha geladeira tem comida. Meus filhos estão bem, estão na escola, eu estou trabalhando. É claro que as situações nem sempre são ideais. Na verdade, assim, as situações quase nunca são ideais, né? A gente às vezes tem que matar um leão por dia. Mas o que é esse leão comparado a esses horrores, né, que essas pessoas sofreram? Ah, mas você pode falar, Fred, mas isso aí foi há muito tempo atrás, né? A gente não vai ter um sofrimento tão grande agora, sair do sol. Deixa eu falar uma coisa. Você viu o que aconteceu com nossos irmãos lá do sul do Brasil? Que catástrofe que foi. Será que isso não impactou muito a vida deles? É claro que impactou. E as guerras
Imagina você morar num lugar como no Oriente Médio, com constantes guerras, né? Você perde a sua família, perde a sua casa, perde tudo. Aí a possibilidade de você é permitido que você volte, aí você encontra um lugar todo em escombros. Você e eu não temos que enfrentar esse tipo de prova, de dificuldade. Então, meu amigo, minha amiga, a próxima vez que você se sentir tentado a reclamar da sua vida, como eu me sinto muitas vezes, como eu tenho essa vontade e até faço, eu tento lembrar desses sofrimentos maiores do que os meus, o que me faz perceber o quanto eu sou abençoado, o quanto eu tenho muito mais do que eu preciso. E eu espero que você goste desse vídeo, que brilhe a sua luz. Abraço.